Olá! O objetivo deste webinar é conversarmos sobre as principais dúvidas dos parceiros, principalmente na questão comercial. E hoje estamos aqui exatamente para isso. Meu nome é Carla Torres e eu estou aqui hoje com o Rodrigo Gazola. Rodrigo, hoje eu vou fazer o papel de um parceiro com muitas dúvidas. Está disposto a me auxiliar? Lógico, Carla. Bem-vindo a todos. Como todos sabem, backup é uma paixão já antiga minha. Espero que a gente possa compartilhar bastante informação e que a gente possa ajudar os parceiros aí em novos negócios. Hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre o que é backup, quais os fundamentos obrigatórios, como vender, como precificar e como elaborar uma proposta. Rodrigo, como eu posso definir backup? Adorei a pergunta, Carla. Vamos lá. A gente não tem uma norma ISO. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma norma ISO exclusiva para backup. O que a gente tem é uma norma ISO que relaciona e trata da segurança da informação. Essa norma foi atualizada, a gente vai enviar para vocês depois, vocês vão ter acesso ao material. Essa norma era 17799 e agora alguma coisa 25.000. A gente precisa se atentar que essa norma ela trata de três pilares que são importantíssimos quando a gente trata de segurança de informação: a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade desses dados, dessa informação. Vamos analisar um pouquinho mais a fundo cada um desses pilares. Confidencialidade. Eu preciso garantir que aquele dado ele só vai estar disponível para as pessoas que têm acesso àquele dado. Se a gente for pensar nisso no universo de backup, imaginem aquelas empresas que fazem uma cópia de backup de dados, fazem uma cópia de dados e consideram aquilo como backup num pendrive ou num HD externo. E uma cópia simples, sem nenhum tipo de criptografia. Se aquela mídia, se aquele dispositivo for extraviado ou roubado, a pessoa que tiver acesso àquele dispositivo vai ter acesso àquelas informações. Então aí existe uma quebra de confidencialidade dos dados. Esses dados não são confidenciais. Qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados. Então a gente tem que pensar isso quando a gente está desenvolvendo uma solução de backup, uma oferta de backup, que os dados lá do cliente, isso é crítico, só sejam, vamos dizer assim, acessados por quem tem direito. Então existem N soluções de mercado, os X-Drive da vida, que infelizmente ainda muitas empresas usam como uma solução de backup, que não tem nenhuma confidencialidade dos dados. Então, se eu estou usando uma solução que tem uma chave de criptografia, essa chave tem que ser privada. Nem o fabricante pode ter acesso a essa chave. Segundo, disponibilidade. Esse dado precisa estar disponível. E o que a gente viu que garante a disponibilidade, 99,999, são os testes de restauração. Qualquer solução de backup, ela vai validar os dados na cópia. Mas eu só vou garantir a disponibilidade desses dados para o meu cliente se eu realmente, de forma frequente, realizar testes de recuperação. E o terceiro ponto é a integridade dos dados. Então, eu já comentei que toda solução testa o dado que gravou, mas eu preciso ter uma solução que realmente faça isso de uma forma muito segura, que o dado gravado esteja íntegro, que eu não tenha uma perda ou uma falha na hora de restaurar aquele dado. Eu tive recentemente conversando com um parceiro e me comentou que ele teve exatamente esse problema. Ele não conseguiu restaurar os dados. Logo, assim, o cenário que me veio à mente foi que ele estava usando fitas, uma unidade de fita, que isso era comum, isso não era tão difícil de acontecer, principalmente se eu tinha uma unidade muito antiga. Mas não, ele disse que era um NAS. Então ele estava usando uma boa solução de mercado, uma mídia boa com RAID, mas infelizmente teve um dado que ele não conseguiu restaurar. Backup é totalmente diferente de disaster recovery. Vender backup é uma coisa,
Vender disaster recovery é outra. É isso mesmo, né, Rodrigo? Perfeito, Carla. A gente precisa atualizar a nossa mensagem e mostrar para o cliente que o que ele precisa hoje, a necessidade dele, mesmo que ele não visualize isso ainda, é recuperação de desastre. Muitas vezes, se a gente for ofertar backup para um cliente, esse cliente já pode ter uma solução implementada na empresa dele, uma cópia para um HD externo, e aquilo para ele é backup. Então, se a gente leva uma mensagem de recuperação de desastre e mostra para esse cliente a diferença de um cenário e outro, a gente tem uma grande oportunidade aí. Rodrigo, o que eu devo analisar para uma proposta de disaster recovery? Ótimo, ótimo. Esse é um assunto que a gente está procurando explorar bastante e cada vez mais uma empresa hoje que tem especialização em backup e trabalha com uma oferta de disaster recovery, ela tem que analisar muito mais do que uma simples análise no volume de dados ou muitas vezes se tem virtualização ou não tem virtualização. A norma ISO que a gente comentou lá no comecinho, ela tem 12 pontos, isso vai estar no material que a gente vai estar entregando para vocês, 12 pontos que ela destaca que merecem atenção. Agora, a gente pode resumir esses pontos em 4 perguntas para o cliente. E a gente deve fazer esse tipo de pergunta quando a gente também está fazendo uma análise. Então, os 4 primeiros pontos que eu gosto de analisar numa estrutura é: primeiro, se aquela rotina é automática, 100% automática, sem intervenção humana. Então, independente da vontade de um ou de outro, aquela rotina vai ser realizada. Segundo, se eu tenho um log de todas as operações realizadas, tanto de backup como de recuperação. Isso é muito, muito importante. Eu só vou conseguir restaurar os dados se eu tenho essas informações. Se eu tenho um desastre e eu não tenho a informação de quando eu fiz o último backup e o que eu fiz, eu vou ter um outro problema. Terceiro, obrigatoriamente ter uma cópia dos dados no ambiente fora do meu ambiente de trabalho, no ambiente externo. Isso é obrigatório hoje em qualquer solução de disaster recovery. E o quarto item, e a gente vai usar esse quarto item se a gente tiver um ambiente que atenda, mesmo que de forma parcial, esses 3 primeiros, é retenção. Eu preciso ter a capacidade de voltar um dado pelo menos, no mínimo, 14 dias atrás. Então, se eu tenho uma ocorrência, se eu tenho uma necessidade de restauração, eu preciso ter a capacidade de voltar isso no mínimo 14 dias. Rodrigo, mas e se a solução que o meu cliente está utilizando, fui eu que vendi? Legal, cara. Legal, porque eu já passei por isso. E eu acho que muitos parceiros encontram aí um grande obstáculo. Implementaram uma solução de backup, até usando um software tecnicamente bom, fazendo uma cópia num HD externo ou usando um outro tipo de nuvem. Porém, o que a gente precisa mostrar para esse cliente é que o cenário atual, tá, as ameaças atual que a gente tem hoje, principalmente o ransomware, a solução que ele tem, que eu mesmo implementei, mas há algum tempo atrás, não consegue mais garantir a integridade dos dados. Não conseguem ter, vamos dizer assim, atingir aqueles 3 pilares necessários. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade, de uma forma muito clara, de mostrar para esse cliente que o cenário é outro, as ameaças são outras e eu preciso sim atualizar o meu ambiente de segurança de informação. Então, essa dúvida inicial que possa ter, eu acho que com esse tipo de abordagem a gente consegue resolver e deixar o cliente muito tranquilo. Porque é comum o cliente falar assim: ah, não foi você que vendeu? Ok, mas isso faz um ano e meio. Quanto mais tempo, mais tranquilo eu vou estar em afirmar isso para ele. Como então eu posso vender backup, Rodrigo? É muito fácil. Muito fácil vender backup. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu sempre gosto de falar, a gente vai comentar isso lá na frente, que financeiramente eu só vou ter retorno com backup se eu tiver volume.
Então vamos trabalhar para que eu tenha volume. E a gente vai ver alguns pontos necessários para que eu atinja esse volume. Agora, vamos nos concentrar numa venda de backup. Quais são as minhas sugestões para que você feche uma venda de backup de uma forma, vamos dizer assim, consultiva? Primeiro, faça uma análise completa do cenário do cliente. Eu já comentei, não foque no volume de dados e se tem virtualização ou não. Pense em outros pontos. Por que não pensar no no-break? No-break está 100% relacionado com a segurança da informação. Se esse cliente está comprando uma solução de backup, se ele busca uma solução de backup, de disaster recovery, a gente precisa analisar o ambiente dele completamente. Entenda que backup hoje tem que ser comercializado como um serviço. Então, na análise de precificação, a gente vai ver isso lá na frente, eu preciso considerar o meu serviço, o custo do meu serviço embutido nisso. E demonstrar isso para o cliente, que ele comprando somente um software e um hardware, ele não tem uma solução de disaster recovery. Ele precisa ter um serviço que garanta que esse conjunto esteja funcionando perfeitamente. Vender para o cliente o benefício e não o backup. E aqui eu tenho certeza que todos vão lembrar, quando fizeram o seguro do seu carro, de todos os benefícios que a seguradora deu. Carro reserva, guincho. Agora, o seguro em si, o corretor não focou nisso. Isso já está lá. Então, tentem vender benefício. Qual o benefício que aquela empresa vai ter em ter uma solução de backup? Preservar as suas informações. É para isso que serve. Já está começando a clarear aqui minhas ideias, Rodrigo. Já estou. Já vendeu? Para vender, eu preciso saber como que eu vou precificar. Ok. Como eu comentei lá atrás, então a gente precisa pensar numa composição de preço total. Qualquer solução de backup, qualquer oferta de backup, a gente vai ter o custo da solução, o custo de gestão, meu custo operacional, e aí a gente tem um ponto importantíssimo, e a minha margem. Essa análise que a gente colocou aqui são 3 cenários onde eu tenho uma solução muito barata, ou até uma solução gratuita, uma solução com preço médio e uma solução com preço maior. O preço da solução vai estar de forma 100% relacionada ao seu custo de gestão. Uma solução gratuita, ou que tem um custo muito baixo, obrigatoriamente vai ter um custo de gestão alta. Essa solução ela não foi pensada, ela não foi desenvolvida para volume. E aí, se a gente for na outra ponta, eu vou ter uma solução que tem um custo maior, mas ela foi desenvolvida para um MSP, especificamente para um MSP e pensando num volume. Com isso, eu consigo ter margens diferentes entre uma solução que tem um custo operacional alto e uma solução que tem um custo operacional baixo. O detalhe aqui, eu gosto de deixar isso muito claro e transparente, é que eu só vou ter esse custo de gestão baixo se eu tiver volume. Então a gente precisa focar todos os nossos esforços quando a gente coloca a solução de backup dentro do nosso portfólio em ter volume. Foquem em volume de cliente e de volume de dados. Rodrigo, mas eu preciso ter, com tudo isso que você falou, eu preciso ter uma segurança na hora que eu vou oferecer a solução de backup. Como ter essa segurança? Monitorando, gerenciando e restaurando. Eu preciso realmente trabalhar, independente da solução que eu tenho de backup, para que eu garanta que aquela solução esteja 100% operacional. Então, vender uma solução de backup hoje, independente da solução que seja, e eu não ter um monitoramento, um gerenciamento e testes frequentes de restauração, não vai me dar essa segurança de venda. Se eu tenho um processo onde eu tenho esses itens trabalhando, eu posso ter certeza de chegar num cliente e afirmar para ele que a minha solução de backup, que a minha oferta de backup, meu serviço de backup tem um nível de segurança muito acima da média.
porque a maioria das propostas que a gente observa e a maioria das empresas que não tem foco em serviço vendem uma solução de backup, mas não monitoram esse backup. Com tudo isso que você está me dizendo, Rodrigo, eu preciso ir muito além, né? Eu preciso me tornar um expert em backup. É isso mesmo? Perfeito, Carla, perfeito. Para que a gente tenha sucesso na comercialização, eu preciso ser um especialista. Eu preciso ter a capacidade de evoluir em conceitos de backup. E o que sempre vem na minha mente é RTO e RPO. A gente já comentou isso. Eu acho que qualquer empresa hoje que faz uma oferta de backup, ela tem que ter todos esses conceitos de backup muito claros, muito definidos. Treinar a sua equipe, tanto técnica como comercial, para que numa ou qualquer objeção do cliente, eu consiga, vamos dizer assim, argumentar com ele, demonstrar para ele tecnicamente, conceitualmente, como que a minha solução trabalha e qual é o objetivo da minha oferta. Outro ponto que é importante quando a gente está falando em especialização é a gente entender tecnicamente como que a solução trabalha. A gente procura explicar isso e a gente costuma produzir muito material técnico de como a solução tecnicamente trabalha. Recentemente a gente comentou e eu afirmei que o que determina a velocidade num processo de backup nuvem não é a minha banda de internet, é a tecnologia que eu estou usando mais o modelo de licenciamento da solução. Então, ter conhecimento, ser um especialista, e isso significa instalar a solução, fazer backup, fazer restore, simular, ter laboratório, passar isso para a minha equipe, vai fazer toda a diferença quando você está concorrendo com uma empresa que não tem essa expertise. Para lembrar, então, backup só é rentável com volume. Rodrigo, já estou pensando aqui que eu vou ter que trabalhar muito, hein? Estudar muito como parceiro, mas assim, para finalizar esse nosso webinar, você consegue me auxiliar na montagem do material para que eu possa ofertar para os meus clientes? Legal, Carla. Eu reconheço que muitos parceiros solicitam isso e têm, vamos dizer assim, uma necessidade para esse material. Porém, a gente tem que analisar que a venda de backup não é uma venda, vamos dizer assim, simples. Não estou vendendo um produto. Eu preciso ter uma venda consultiva e muito técnica. Então, produzir um material para backup é muito difícil pelo seguinte: cada cliente tem um cenário. Cada proposta de backup ela vai ter todas as suas, vamos dizer assim, características especiais. Então, analisar a infraestrutura do cliente, identificar as deficiências, pontuar cada uma dessas deficiências, como ela interfere na segurança de dados e apresentar uma solução, esse é o caminho natural. Então, ter um material pronto para isso é muito difícil. O que eu gosto de falar é assim: backup é uma venda 100% de confiança. O cliente só vai comprar uma solução de backup sua se ele confiar muito na sua empresa. Então, ter empresas no meu portfólio que eu posso usar como modelo e até como referência, eu acho que é o melhor material que a gente pode produzir. É lógico que eu ter uma proposta comercial elaborada, com termos claros, isso ajuda muito. Mas sempre quando eu tenho essa pergunta, eu fico imaginando que a necessidade primária do parceiro, o que ele está pensando, é um folheto para ele vender backup. Eu acho que a venda de backup não vai ter sucesso se a gente basear essa venda num folheto. De novo, o que a gente está trazendo aqui é analisar o ambiente como um todo. No break, servidor, todos os itens da infraestrutura. Afinal, a gente está tratando da segurança da informação daquele cliente. A gente espera, com esse webinar, ter auxiliado vocês, nossos parceiros. E caso vocês queiram continuar a conversar sobre backup ou sobre qualquer outro assunto, entre em contato com a gente. Está aqui meu e-mail, nosso telefone, e a gente vai ter muito prazer em estar conversando com vocês.